Boa tarde, mulheres, todas bem? Como que vocês estão? Animadas para mais um estudo? Hoje nós vamos para o capítulo 17 e capítulo 18. E olha o que diz o nosso capítulo 17. Qual é o maior presente que eu posso dar aos meus filhos? Qual é o maior presente que eu posso dar aos meus filhos? Um tempinho para você pensar. O que vem na sua cabeça quando eu penso em presente, aquilo que eu posso dar para o meu filho? O que você imagina? Eu confesso que antes de estudar esse capítulo, na minha cabeça, de primeiro, vinha outra coisa. Aprendi algo precioso nesse estudo de hoje. E nós vamos começar contando uma história que foi relatada no início desse capítulo 17. A história é sobre uma mulher que nesse dia tinha acabado de pegar sua habilitação e também tinha ganhado um carro novo. Ela tinha um compromisso e o seu marido insistiu, vai com o carro para o seu compromisso. E ela ficou meio insegura, não queria ir com o carro porque estava com a habilitação naquele dia, tinha acabado de tirar, ainda não estava muito segura. E ele falou, vai com o carro. E assim ela foi, mesmo com medo, com a sua insegurança, ela foi para o seu compromisso. Aconteceu que no caminho, um outro carro desgovernado, com problema no freio, acabou colidindo com a lateral do carro dela e causou um estrago bem grande. Quando ela desceu do carro, graças a Deus nada tinha acontecido com ela, mas quando ela desceu, a primeira coisa que ela falou foi, o meu marido vai me matar, na hora que ela viu o estrago. Ela disse, o meu marido vai me matar. E muitas vezes é o que nós pensamos na hora da confusão, do desespero, ou de alguma coisa que não deu certo, a gente pensa, né? A pessoa que está do meu lado, essa pessoa vai me matar, porque eu, coloquei os pés pelas mãos, fiz algo que não era para ser feito. Mesmo a culpa não sendo dela, o estrago financeiro causou aquele pânico, certamente na cabeça dela. Meu marido vai me matar. E logo chegou a polícia, e quando chegou a polícia pediu a documentação do carro, documentação dela, e ela entregou a habilitação, foi pegar a documentação do carro. Ao pegar o documento do carro, ela viu um bilhete, e no bilhete estava escrito assim, em caso de acidente, fique tranquila, eu te amo mais do que eu amo o carro que eu te dei. Uau, que forte! Eu confesso que eu engasguei ao ler isso. E fiquei admirada com a atitude preventiva, intencional do marido, sabe? Ele já sabendo o que poderia, causar, já preparou o ambiente, porque no dia mal, tanto ele precisa estar preparado, quanto a pessoa que sofreu o trauma ali da batida precisava estar preparada também. Porque poderia acontecer sim, de se você não se preparar emocionalmente para um trauma, para algo, que não esteja no seu controle acontecer, pode ser que quando aconteça, você tenha uma atitude repentina e desagradável. Ele poderia, se não tivesse se preparado psicologicamente, ele poderia falar, eu vou te matar, mas que louca, o que você fez? Como que é isso? Não, mas ele já se preparou, pode acontecer que a minha esposa pode bater o carro. Ele já estava preparado, achei interessante isso. Além do que, preparou ela, que ao ler esse bilhete, eu que não sou ela de ler, eu já me emocionei e falei, uau, que demonstração de amor. E Lia, o que é isso? O que essa história que você está falando tem a ver com a pergunta do maior presente que eu posso deixar para o meu filho? O que você acha que tem a ver? Isso está falando sobre amor, sobre declaração de amor. Mas o mais enfático nessa lição não foi a declaração de amor do marido para com a mulher. Ele veio contando essa história, demonstrando o amor de um para com o outro, mas mostrando como que a influência de um relacionamento saudável interfere na criação de um filho. Como o filho poder observar como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai, como existe uma relação de amor, de respeito, de empatia, como isso é totalmente benéfico na criação de um filho.
E este, na visão deste capítulo, é o maior presente. O maior presente que eu posso deixar para o meu filho é ele observar nas minhas ações o quanto eu amo o pai dele. É ele observar o quanto o pai dele me ama. Isso já vai gerando na criança, sabe? Essa relação de respeito, de resiliência, de companheirismo, de compaixão. Ele vai percebendo no tratamento do pai com a mãe, da mãe com o pai, tratamentos que certamente ele vai repetir, tanto no convívio dele familiar, como no convívio dele secular, quando sair para uma escola, para uma faculdade, para uma vida, a vida dele conjugal, quando ele começar. E eu sei que você deve estar assistindo esse vídeo e deve estar se perguntando: Lia, e no meu caso? Eu que sou separada, eu que estou viúva, eu que tenho a minha produção independente. Como que esse relacionamento vai afetar o meu filho se eu não tenho o meu marido do meu lado? Como que esse pode ser o maior presente que eu vou dar para o meu filho se eu não tenho essa pessoa do meu lado, se eu crio o meu filho sozinha? E a minha pergunta é: tem alguém do seu lado? Porque nós estamos falando sobre relacionamento, nós estamos falando sobre demonstração, atitude. E o seu filho, ele está te observando. Como que você trata os seus pais que estão com você? Como você trata as pessoas que estão ao seu redor? Você tem demonstrado amor, respeito, empatia? Porque é nesse ambiente que o seu filho te vê, é o que você está gerando nele. E esse é o maior presente que a gente pode deixar para os nossos filhos. A nossa atitude de amor. A nossa atitude de amor. A ênfase nesse capítulo, sim, foi entre marido e mulher. Que é essa base familiar bem fundamentada no amor, lembrando que amor não é só sobre um sentimento, amor ele fala sobre atitude, e ele fala sobre atitude diária, de você estar realmente muitas vezes retrocedendo, muitas vezes pedindo um perdão, muitas vezes estabelecendo um outro padrão em prol da harmonia. O amor ele fala sobre uma atitude, sobre uma decisão de estar ali vivendo em paz, em harmonia. E se você não tem o seu companheiro do seu lado, certamente o relacionamento que está mais próximo de você é o que serve de referência para a vida do seu filho. Então, não se vitimize pela situação que você se encontra, talvez de ser separada, talvez de estar viúva, talvez de ser uma produção independente. Sim, esse é o momento do que está vivendo, e nós não vamos entrar agora na questão do porquê do divórcio, do porquê da fatalidade, do porquê da produção independente. Nós vamos entrar no mérito de que você é uma pessoa bem-sucedida, maravilhosa e mãe. Nós estamos falando sobre o seu papel de mãe. É difícil? Ninguém falou que é fácil. Não tem a ver com facilidade, tem a ver com ação e o que você quer colher. Então eu tenho falado isso com vocês em todos os vídeos praticamente. Fala sobre o que você quer colher na vida do seu filho. Então comece você sendo essa pessoa. Comece você demonstrando amor, atitudes de amor para com os seus pais, que de repente são as pessoas com quem o seu filho mais te vê. O seu relacionamento de pai, que são os avós dos seus filhos, como é esse relacionamento? Qual é a atitude que você está tendo com relação a isso? Ele deixa o versículo que está em Efésios 5:25 e fala assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nesse versículo base, ele é específico aos maridos, ensinando aos maridos como é que eles devem nos amar. E se neste caso o relacionamento é conturbado, e se neste caso o marido não faz o papel que ele faz, ainda assim eu e você temos que fazer o papel que nos cabe. E essa ordenança é para o marido. E se ele não faz, aí ele vai colher a esposa que tem. Não, porque a esposa, mesmo num ambiente
desse modelo, você está decidida a fazer a diferença, a mudar a situação, a mudar o curso com pequenas atitudes. Eu não estou falando sobre relacionamentos doentios, eu não estou falando sobre quando existe uma pressão em cima daquele relacionamento, eu não estou falando neste caso. Eu estou falando nos casos padrões, ok? Normal de relacionamento marido com mulher, que com a atitude da mulher, ela pode reverter tudo isso. Não estou falando no caso doentio de certos maridos, que isso daí é para uma outra aula, entendeu? Mas voltando aqui para nossa situação, o relacionamento marido e mulher vai ministrar, vai ser o maior presente que você pode deixar na vida do seu filho. Quando você tem essa maturidade e você entende que o seu relacionamento vai falar na vida do seu filho, você começa a mudar de atitude. Você começa a pensar 2 vezes antes de ficar brigando, discutindo e, sabe, tocando o terror por causa de coisas que às vezes são relevantes. Não estou falando que não vai ter dificuldade, não estou falando que não vai ter desentendimento, eu estou falando que você vai procurar uma forma de resolver o problema, de resolver o desentendimento. E claro, poupar o seu filho, tanto na idade de criança como na idade de adolescente, a perceber todo esse clima que está acontecendo. E quando acontecer, Lia, o que eu devo fazer? Nós vamos entrar no capítulo 18, porque o capítulo 18 vai nos entregar a chave para quando acontecer o desentendimento. Mas antes de entrar no capítulo 18, eu queria ler para vocês esta frase. O amor não significa ausência de desafios ou desentendimento, mas compromisso de resolver problemas com respeito, empatia e diálogo. Compromisso de resolver o problema. Eu e você temos que ter o compromisso. Aqui nós aprendemos a autorresponsabilidade. Eu vou bater no meu peito e eu vou tomar o compromisso para mim. E eu vou resolver esta situação. Eu não vou jogar a culpa no outro, porque o outro está fazendo, porque o outro trata assim. Não. Eu vou assumir a autorresponsabilidade e vou fazer acontecer. Quero deixar para vocês aqui. Cantares, capítulo 8, versículos 6 ao 7. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, pois o amor, ele é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto o sepulcro. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. As muitas águas não podem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo. Não conseguem levá-lo. Aqui está falando sobre o amor, a intensidade do amor. E falando das coisas difíceis, que nem os momentos mais difíceis são capazes de levar ou minar o amor. Então você tem que ter essa consciência do poder deste sentimento que gera uma atitude, quer seja com o seu cônjuge, se você está nesse relacionamento, ou com a pessoa que está mais próxima a você. Agora, como eu estava dizendo, no capítulo 18, o que ele vai te ensinar? Ele fala como que eu vou ensinar sobre o perdão. Como você deve ensinar o perdão para o seu filho? E aí a resposta que eu obtive aqui é perdoando. O seu filho, ele só vai aprender sobre perdão quando ele te vê perdoando. Quando você demonstrar o perdão para com ele ou para com as pessoas que estão ao seu lado. Então, quando a gente estava falando ali no capítulo 17 sobre o desentendimento, porque o amor não é a ausência de desentendimento, mas é você saber resolver isto, uma forma de você resolver o desentendimento é pedindo perdão, é reconhecendo, é você falando, ok, eu tô aqui, vamos retomar essa situação, vamos conversar, deixando o orgulho de lado, porque tem coisas que são muito mais valiosas do que isso. Então você quer colher algo, mas você não quer plantar.
Você quer que o outro plante, mas lembre-se, não é o outro que está assistindo esse vídeo. Esse vídeo é para você que está aqui comigo. Então, quem tem que plantar é você. Li, eu não tenho força para plantar. Vamos plantando sem força. Eu tenho falado sobre isso com vocês. Pequenas atitudes. Eu não quero demandar de vocês. Lia, não dou conta de fazer. Ok, eu sei que você talvez não consiga fazer hoje por causa do problema que você está enfrentando, por causa da dor que você está sentindo, algo grande, mas você consegue fazer algo pequeno. Uma pequena atitude, dia a dia, para poder gerar. Olha que forte que ele colocou essa frase dele. O perdão é a cura para as memórias amargas, a amnésia do amor e é a faxina do coração. O que eu mais gostei aqui, gente, foi essa parte que ele falou assim: o perdão é a amnésia do amor. Gente, eu achei isso forte quando ele usou esse termo, a amnésia do amor. Lembra que no capítulo anterior nós falamos sobre a força e esse é o maior presente que a gente pode deixar para os nossos filhos, o amor. O amor que é visto quando ele percebe eu demonstrando amor através das minhas atitudes para a pessoa que está do meu lado. E aqui ele fala que é a amnésia do amor. Eu coloquei aqui, essa aqui já foi a minha reflexão. Associado ao amor, o perdão tem o poder de apagar lembranças negativas, mágoas, ressentimentos. Isso pode ser esquecido. Você está entendendo isso? Associado com o amor. Não é só uma atitude de, eu vou pedir perdão, eu vou conversar sobre isso e eu vou falar, me perdoa, me desculpa. Não. Precisa ter uma carga de sentimento em cima, precisa ter uma carga de amor em cima. E isso fala quando você fala realmente com o seu coração. Quando você faz esse pedido de perdão associado ao amor, é a amnésia do amor. Gente, que forte que foi essa revelação para a minha vida. Eu coloquei perdão mais amor é igual cura completa. E cura completa significa estar cicatrizado, não dói mais, tá tudo bem, passou. Então, assim, muitas vezes a gente fala que perdoa, mas sempre está trazendo a lembrança, talvez o temperamento agressivo do marido, talvez o temperamento ou um ato de traição que aconteceu. Então você diz que perdoou, você deu uma segunda chance nessa situação, mas você continua com aquele sentimento, você continua com aquela visão, tem alguma coisa errada. Parece que a cura ela não aconteceu de forma completa, parece que está em processo de cura. Não tem quando uma ferida está fechando e você fala ela está em processo de cura, mas ela ainda não virou uma cicatriz, ainda está ali, a qualquer momento ela pode sangrar, se você bater aquela casquinha pode sair, ainda não está curado. Então o perdão ele tem poder sim de trazer essa cura completa, mas quando associado ao amor. Vou repetir a frase. O perdão é a cura para as memórias amargas. Concordo. A amnésia do amor. Super concordo. E a faxina do coração. Essa limpeza, sabe? Tira essas coisas. E é sobre isso. Ele coloca, é inevitável cometermos erros. Somos seres humanos. Reconhecer o erro e pedir perdão. São duas atitudes que nós temos que ter. E quando ele comentou sobre isso, que é inevitável nós cometermos erros, e você precisa saber disso, você vai cometer erros, ele contou a história dele. E a história dele, do pastor Josué Gonçalves, foi que ele foi ministrar numa cidade e ele fez um parênteses e expôs. A esposa dele estava vencendo um câncer de mama, ele estava vindo de uma jornada, de uma turnê de ministrações, de aconselhamentos, e os dois estavam com um índice de estresse muito alto. Aonde ele ia fazer essa palestra para pais, maridos e mulheres,
ele tinha um clube aquático e ele falou assim, vamos passar o dia nesse clube para dar uma aliviada, né? Tirar esse estresse que nós estamos, desse pique que nós estamos vivendo. E eles estavam com o filho deles, Pedro Henrique, na época tinha 9 anos. E no carro, ele não sabe por que razão, não conseguiu lembrar, mas ele quebrou o pau, brigou, falou coisas pesadas, ele lembra da discussão, ele lembra do momento, da crise que teve, e ele acabou deixando a esposa dele no parque e foi com o filho Pedro Henrique até a farmácia para comprar um remédio. Só que enquanto ele estava no caminho, no silêncio daquele carro, ele amargurado com aquela raiva, porque nós somos humanos e muitas vezes nós vamos nos alterar, muitas vezes nós vamos falar coisas que não devíamos, muitas vezes nós vamos agir de forma que não devíamos, mas nós também temos essa luzinha que acende e fala, ei, você errou. E aí, quando ele estava ali calado, essa luzinha também incomodou ele e falou, ei, tá errado, tá errado. E aí, na volta da farmácia, ele fez questão de parar o carro e olhar para o seu filho Pedro Henrique e falar, você me perdoa? Eu errei discutindo com a sua mãe nesse nível. Eu errei por falar essas coisas para a sua mãe. Não é o que eu realmente penso. Você me perdoa, meu filho? E assim que nós chegarmos no clube, eu também vou conversar com a sua mãe e nós vamos resolver essa situação. Vou pedir perdão para ela e nós vamos resolver de uma outra forma. E aí o filho de 9 anos, olha a resposta que ele deu. Sim, papai, eu te perdoo, mas eu também percebi que você e a mamãe estão muito cansados. As crianças, elas percebem o que está acontecendo ao nosso redor. Não era só os dois que estavam cansados realmente das tarefas, das atividades, mas o filho percebeu. E às vezes a situação do nosso dia a dia realmente gera esse estresse e a gente fica com o paviozinho nosso um pouco mais curto e a gente precisa prestar atenção e voltar atrás. Então, errou, volta atrás, converse, muda, peça perdão. Isso daí é tão poderoso, tanto na vida dos nossos filhos, porque nós estamos ensinando para eles, assim como nós falamos no capítulo 17, com atitudes. E eu já falei sobre isso aqui com vocês e vou repetir. Não tem problema nenhum você pedir perdão para o seu filho, não tem. Isso você só mostra para o seu filho que você também é humano, que você também pode errar. E você mostra para ele como você o respeita, como você, valoriza aquilo que ele está falando, que você errou com atitude, você errou com pensamento, você errou achando aquilo. E com respeito você quer pedir perdão. Isso não quer dizer, mas a minha autoridade de pai vai ser questionada. Não, isso não vai questionar a sua autoridade de pai. Isso vai fazer você acabar com o seu orgulho e talvez o seu autoritarismo que você use. E nós já falamos sobre a diferença também da autoridade que você tem e do autoritarismo. Então, um capítulo ele vem complementando o outro. O maior presente de amor, ele está totalmente ligado à lição de perdão, de como ensinar o meu filho a perdoar. A melhor maneira de fazer isso é você perdoando. É você mostrando para ele que é possível perdoar. Perdoar associado ao amor. Isso gera uma cura concreta. Pedir perdão não é um sinal de fraqueza, mas sim de grandeza de espírito. Termos humildade para reconhecermos o erro e responsabilidade para tomarmos a ação que é necessária tomar. Olha que forte! Humildade para reconhecer o erro e responsabilidade para fazermos aquilo que precisa ser feito, tomar a ação, fazer aquilo que precisa ser feito. Há valor em reconhecer e corrigir o erro. Há valor em reconhecer e corrigir o erro. Porque muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de falar, eu sei que eu tô errada. Ok. E aí, Lia? Eu sei que eu tô errada. E vai fazer o quê? Nada. Por quê? Porque o orgulho é mais forte do que eu. Então eu preciso vencer esse orgulho. E vai fazer o quê? Eu vou ter uma ação. Eu vou reconstruir isso daí. E no capítulo 18... Deixa eu ler para vocês.
Qual que é o nosso texto aqui base? O base do 18, só um pouquinho. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Seja um para com o outro. Olha como é forte isso que nós estamos falando sobre relacionamento. Seja bom, seja benigno, seja misericordioso, haja com compaixão, com misericórdia. Perdoe uns aos outros. Até porque nós temos o maior exemplo, que o Senhor nos perdoou primeiro. Então, acho que fica bem claro isso daí. E olha só, outro texto que eu deixei aqui, Mateus 18, 21, 22. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deveria perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Eu acho forte essa pergunta de Pedro, porque ele não fala só assim, quantas vezes que eu tenho que perdoar uma coisa, né, que alguém tenha feito para mim. Ele fala assim, quantas vezes que eu tenho que perdoar aquele que fez algo contra mim. De repente, tipo assim, eu não fiz nada e ele está se levantando contra mim. Pedro está preocupado se eu devo perdoar esta pessoa ou se eu devo, tipo assim, falar, não quero nem saber, deixar para lá. E aí ele fala assim, será que umas 7 vezes tá bom? Fez alguma coisa que me desagradou, eu perdoo. Fez alguma coisa, tipo assim, contra a minha pessoa, eu perdoo. E aí Jesus fala para ele, não, eu digo você que é até 70 vezes 7. Então mostra que nós precisamos exercer o perdão diariamente nos relacionamentos que nós temos, porque haverá pessoas que vão se levantar contra nós. Nós também vamos ferir pessoas. Então, tanto você dar o perdão como você receber o perdão, ele é precioso, ele cura, transforma. E quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Marcos 11, 25. Então, muitas vezes eu coloquei aqui, né, esse versículo, ele fala, quando você estiver orando, lembra de perdoar. Mas às vezes você está fazendo alguma coisa que você, né, dita ser como boa, se coloca o título sobre você, se intitula como a pessoa compassiva, misericordiosa, que faz o bem, mas esse coração está cheio de amargura e falta de perdão. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa do bem, perdoa. Tá orando? Perdoa quem você precisa perdoar, lembrando que não é só falar, é uma ação, tem que ter uma atitude, tem que gerar algo. E aí a perguntinha para encerrar esse capítulo é: como você enxerga a sua dificuldade em resolver conflitos quando não sabe pedir perdão? Como você enxerga a sua dificuldade? Primeiro ponto é você saber qual que é a sua limitação. Como que você vê isso? Eu tenho uma grande dificuldade. Lia, eu não consigo. Eu fico me remoendo, eu choro, eu posso pedir perdão no secreto, mas eu não vou. Que efeito que isso está causando? Tá valendo a pena? Você ser tão firme nesse seu conceito, nisso que você acredita? Eu tenho certeza que você consegue mudar essa situação, mas a pergunta é para você, a decisão é sempre sua. E é isso, gente, vamos para cima com tudo, lições preciosas que nós aprendemos aqui. Fiquem com Deus.